Fala, Grid! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resenha Podcast Motorsfera. E hoje o episódio está especial. Temos aqui um convidado que tem uma expressão gigantesca no cenário nacional do automobilismo. E, cara, vai ser um prazer imenso a gente conversar aqui hoje, entender a trajetória dele, conversar sobre as peripécias que ele teve aí dentro e fora das pistas, né? E, cara, já queria começar agradecendo aqui, ó, sem mais delongas, e apresentando o nosso convidado. Galera, com vocês, Andrezinho, ou André Bragantini, né? Que assim, Andrezinho é pros íntimos, né? André, obrigado, tá? Por ter aceitado o nosso convite aqui. É uma satisfação, é uma honra imensa, cara, receber você aqui nessa mesa. E, meu, tô super ansioso pra gente bater um papo, conversar sobre a sua trajetória, tá? Vamos lá. Edu, tá me escutando aí, cara? Dá um salve pra galera. Fala, família. Fala, isso. Família Motorsfera. Ó, que bom estar aqui com vocês hoje. Hoje eu tô atrás das câmeras. Mas assim, tô muito contente de receber o Andrezinho aqui. E vamos que vamos. Certas vezes eu apareço aqui pra fazer uma pergunta polêmica. Boa, maravilha. Valeu. É isso aí. É isso aí, André. E aí, cara, o que você me conta? Como é que você tá? Tá bem hoje? Tá tranquilo? Chegou bem? Cara, Léo, obrigado. Primeiramente, agradecer a você, ao Edu aí pela oportunidade. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês aqui, porque, poxa, para falar de carro, de corrida, pra gente falar de qualquer coisa aqui, sou super parceiro. E obrigado pela oportunidade, parabéns pelo canal, pelo programa de vocês. E por apoiarem o automobilismo, pra gente é muito importante que está envolvido com isso. Então, é o que eu falo, são vocês que realmente levam a gente para o público e trazem as nossas vivências e experiências dentro das pistas, dentro e fora das pistas, porque é bacana a gente falar também das coisas de fora de pista. E é isso aí, vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui. Maravilha, André, a honra é toda nossa. Cara, deixa eu começar te fazendo uma pergunta que é tradição aqui no Resenha. E a pergunta é a seguinte: cara, normalmente tem pessoas que ela tem ali, ó, um momento da vida que ela é picada pelo bichinho do automobilismo. E tem pessoas que as coisas só acontecem, né? Como que foi com o André? Como que você foi picado por esse bicho do automobilismo? Como que você se apaixonou pelo mundo das pistas, cara? Cara, é legal você perguntar isso, porque eu falo que acho que meu pai foi picado, minha mãe foi picada e eu já nasci contaminado. Porque desde cedo, né, desde que eu nasci, o meu tio já era um piloto no automobilismo nacional, Arthur Bragantini, infelizmente falecido há 3 anos. E meu pai sempre trabalhou com meu tio, né? Meu pai trabalhava nos bastidores, meu tio inventava a moda, meu pai acompanhava. E aí meu pai começou a dar aula no curso de pilotagem da Escola de Interlagos. Certo. Lá do Toninho. Uhum. E aí meu pai começou a dar aula lá com meu tio e tudo. E desde então começou a acompanhar meu tio na carreira do meu tio, né? Meu tio que teve uma carreira nacional muito bacana. E teve até a carreira abreviada num acidente sério que ele teve de Fórmula 2 na década de 80. Isso, ele ficou lesionado 1 ano, que ele capotou, o carro caiu em cima dele. Na época a gente não tinha a proteção que a gente tem hoje, né? E aí ele ficou lesionado 1 ano e isso acabou interrompendo o plano de carreira dele de ir para a Europa, competir lá na Europa. Mas ele estava no caminho, ele era vice-líder da Fórmula 2 naquele momento. Então é o que eu falo, desde cedo, eu tenho foto com meu pai dentro do carrinho da escola de pilotagem, comigo bebê lá dentro. Então, tipo, eu já desde cedo... Nasceu dentro do já carro, nasci praticamente dentro do carro, né? Eu acho que minha mãe perguntou, poxa, eu preciso... O Andrezinho vai nascer. Meu pai falou assim, ao invés de ir pro hospital, ele falou, vamos pôr dentro do carro. Vai nascer dentro do carro, porque... Então foi muito natural, né? O automobilismo, para mim, é minha vida. É algo natural. Eu falo que eu não me imagino sem o automobilismo na minha vida, eu não saberia o que fazer da minha vida sem o automobilismo. Mas é isso, então para mim é motivo de muita felicidade estar nesse meio.
E lá na sua infância, lá, assim, você nasceu já dentro de uma família que estava totalmente inserida, né? Teu pai, inclusive, ele ainda continua como coordenador técnico lá da MG? Meu pai tá lá na MG, lá do lado do Betão. Show de bola, hein? E a categoria tá crescendo muito, né? Uhum. Tem novidades pro ano que vem aí, que vai ser muito legal. Então, é o que eu falo, o Betão contratou, não é porque é meu pai, mas contratou o cara certo pro lado dele, porque uma categoria como a AMG, né, que ela teve uma época que ela teve uma queda muito grande, né, ela quase foi interrompida, a categoria, o campeonato, e aí o Betão também, com toda a determinação dele, toda a vontade dele, que eu vejo que ele faz com muito amor aquilo, né? Uhum. Ele abraçou realmente para ele aquela categoria, e ele começou a construir algo bem bacana, e aí eu apresentei meu pai pro Betão, que eu estava na época até competindo na AMG, né? Em 2021 eu fui vice-campeão, na época que ainda se chamava Mercedes Challenge, né? Então eu fui vice-campeão naquele ano, e eu apresentei meu pai pro Betão. Certo. E o Betão conversou com meu pai, já conhecia meu pai de tempo, e contratou meu pai para ser o gestor técnico da categoria, né? Uhum. E a partir de então, desde então, com o trabalho dos dois, mais a equipe técnica que está envolvida com eles, né? A categoria só foi crescendo, esse ano já tem a GT4, que é super legal, né? E ano que vem, com a nova A45, vai ser realmente sensacional. E eu percebo que a categoria tem ganhando mais visibilidade, porque no passado, eu não sei se isso também é por conta do crescimento das redes sociais, né? Mas no passado a gente não tinha tanto conhecimento sobre a categoria. E agora, assim como tem acontecido com outras, que a gente vai falar também aqui da Copa HB20, enfim, dessas categorias que não eram tão faladas, mas eu acho que assim, no caso da MG, muito também tem o trabalho do teu pai aí envolvido. Então, muito legal. E assim, cara, você tem uma influência show de bola dentro de casa, né? Não mais dentro de casa, que você não tá mais com ele, mas assim, de berço, a influência é show de bola, né? Realmente, a escola que eu tive foi a melhor possível, né? Eu tive meu pai e meu tio, né? Sim. Então, meu tio na parte técnica de pilotagem me ajudou demais lá no começo da minha carreira. E meu pai é um cara sensacional, né? Meu pai é meu ídolo, um cara que quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Cresci, eu não cresço mais, não vou passar dos meus 1,70 m, mas é o que eu falo. Meu pai é um cara que é um exemplo para mim como profissional. Sim. Não só como pessoa, como homem, como pai, mas como profissional, né? Um cara honesto, sim, com a bagagem que ele tem, com a experiência que ele tem. Um grande líder, tá? Meu pai é um grande líder, ele consegue realmente liderar uma equipe, não importa o tamanho, mas ele consegue liderar uma equipe realmente de uma forma bem coerente, bem profissional. Ele consegue trazer os mecânicos, todo mundo que trabalha com meu pai tem um carinho e respeito enorme pelo meu pai. Então, porque meu pai sabe lidar com as pessoas, né? Meu pai sabe liderar esses times. Que talvez seja a parte mais difícil, né? É a parte mais difícil, né? A gente sabe que é a parte mais difícil. Então, assim, foi legal. Ali ele se juntou bem com o Beto, formaram uma parceria boa com o Betão Fonseca. E eu acho que, poxa, eu vejo com muito bons olhos o futuro da categoria. Eu acho que a gente vai ter aí coisas bem legais acontecendo. Legal, Andrezinho. Deixa eu te falar uma coisa. Voltando lá para o passado, para a gente entender o início da sua trajetória, né? Quando que você chegou e falou pro seu pai assim, cara, puta, acho que eu quero ser piloto. Acho que... Porque assim, a gente já entendeu que você nasceu dentro de um carro. Mas deve ter chegado um momento que você falou, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Como é que foi isso daí? Cara, foi legal. Foi um momento legal e eu vou até te falar, tem uma curiosidade minha, que eu jogava muito futebol, né? Jogava muita bola na época de escola. Você jogava bem ou era perna de pau? Cara, eu jogava bem. Eu jogava, sem falsa modéstia, eu jogava muito bem futebol. Vindo meu pai foi meu pai na época que ele era, sei lá, tinha seus... Quando eu nasci, logo que eu era ainda bem pequeno, meu pai jogava no torneio Interbancos, que tinha torneio Interbancos ele trabalhava num banco Itaú, e ele era titular do time de futsal. Meu pai jogava pra caramba. E aí sempre me incentivou muito a jogar futebol. E eu adoro futebol até hoje, é meu segundo esporte. Então, e aí eu jogava muito futebol. E nessa época, quando começou a surgir os meus espasmos, que eu sou portador da síndrome de Tourette, eu vou contar um pouco mais pro pessoal aqui pra frente. Começaram a surgir meus espasmos e meu pai percebeu
que toda atividade que eu fizesse concentrado, eu reduzia os espasmos, eu me sentia melhor. E ele percebeu que o esporte me ajudava muito, né? Até que quando eu tinha meus 9, 10 anos, ele me deu um kart. Me deu um kart e falou assim, pô, vamos ver se esse moleque para de tremer dentro do kart. E, pô, cara, comecei a andar de kart, ele viu que eu andando, quase não tinha espasmo. Andando na pista, eu ficava olhando, poxa, ele não tem. E eu comecei a ir bem. Só que kart, você sabe como é, né? Sim. Mesmo naquela época, há 30 e poucos anos atrás, sempre foi muito caro, né? E aí a gente tinha um apoio da escola, tinha um apoio de um amigo que tinha uma confecção de roupas, e eles ajudavam. Um pagava o motor, um pagava pneu, outro pagava inscrição, e a gente ia indo. E só que durou 2 anos, meu pai chegou para mim e falou, eu vou quebrar. Ele falou assim, se você quiser isso para você, ele falou assim, seja um bom aluno, seja um bom filho, que quando você tiver 15 anos de idade eu vou te colocar no curso de pilotagem. Cara, me disciplinei, tive paciência e... Isso você tinha o quê? Uns 10, 11? Eu tinha uns 10, 11, fiquei lá uns 3, 4 anos estudando, acompanhando ele nas corridas, porque ele me levava para as corridas, então eu na época ajudava os mecânicos. Eu deitava embaixo de carro do Fórmula 1 na época, ajudava a trocar câmbio, motor. E eu chegava em casa que minha mãe falava, você tá mais sujo que o mecânico da equipe, cara, impressionante. Porque eu me metia mesmo no meio e ia fazer. Sim. Eu aprendi de baixo, sabe? Eu vim lá de baixo. Então eu aprendi a dar valor para todo o trabalho desses caras, sabe? Sim. Eu vejo que eles são realmente a alma da equipe, né? Nós, sem eles, não somos nada, né? Então, desde essa época, eu falei, eu quero ser piloto. E eu jogava futebol. Eu estava jogando num time da várzea. Eu já estava começando a jogar num time da várzea. Uma vez um olheiro veio falar comigo, tipo, pô, você não quer testar num time grande de São Paulo? Eu te levo para testar. Cara, e nessa época, eu fiz 15 anos e meu pai falou, você vai fazer o curso de pilotagem. Quando eu fiz o curso de pilotagem, eu fui o melhor aluno do ano, lá com o Beto Manzini. Pô. Aí eu olhei pro meu pai olhou pra mim e falou, e agora? Vai jogar bola ou vai correr? Eu falei, não, eu quero isso pra mim. Ele falou assim, filho, é o seguinte. Aí ele me explicou toda a realidade, né? Ele falou assim, a gente vai depender de patrocínio, a gente vai depender de tudo. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho a equipe, eu te coloco pra treinar, você vai treinando sem compromisso, e quando pintar uma oportunidade, a gente pensa você correr uma corridinha. Eu falei, tá bom. Então, toda semana, Interlagos, antigamente era barato treinar, não é que nem hoje, né? Que as categorias limitam treino e tudo. Antigamente, você podia ir pra pista treinar. Meu pai pegava o Uno da equipe que ele alugava, era quarta e quinta, cara, eu lembro direitinho. Era quarta à tarde e quinta de manhã. A gente ia pro autódromo, chovia, nevava, fazia só qualquer coisa, a gente tava lá treinando. Tava treinando. É o que eu falo, essa hora de voo também me proporcionou muita bagagem, muita experiência, né? Porque isso faz muita diferença. Com certeza. Né? Treino é tudo, né? Quando você se dedica a algo, você... Com certeza. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu fui treinando, meu pai viu que eu tava indo bem. E aí, foi daí que surgiu a história de eu começar a competir. Um piloto que competia com ele na equipe prometeu um patrocínio para mim pro ano seguinte. Isso era 94. Eu tinha 16 anos de idade. Fiz o curso, habilitei carteira e aí... No ano seguinte, eu estreiei na Fórmula 1 e aí... Show de bola. E você mencionou que isso daí aconteceu mais ou menos em 94 ali. Isso. E aí, assim, foi o ano que o Senna faleceu, né? E aquela história toda. Você acha que também, além do teu pai, tinha uma influência do que o Brasil passava por aquele momento? Porque teve Senna, teve o Piquet, teve o Emerson uns anos antes e tudo mais. Então, você também enxergava nesses caras assim, tipo, puta, eu quero ser igual a esses caras, quero chegar lá um dia... A minha geração é do Senna, né? Então, cara, o Senna foi aquela grande inspiração, né? Ver o que ele era, o piloto que ele era, os exemplos que ele dava. Então, com certeza, aquilo me inspirou realmente a ser um piloto, né? Sim. Que eu falo, os grandes exemplos, eles te inspiram, né? Com certeza. Então, ele inspirou. Ele na época que eu curtia tanto eu lembro que eu tinha um grande contato com o Chico Serra, na época, porque meu pai fazia o carro do Chico, na Fiat, e vira e mexe a gente vinha na casa do Chico em Alphaville,
almoçar e tudo, que o Chico convidava meu pai. Eu lembro do Daniel, pequenininho. O Daniel era espivetado. Nem parece o cara tranquilo e calmo de hoje. Você olhava o Daniel, ele não parava. Elétrico, ele é mais elétrico que eu. Eu dava choque e ele corria pra tudo que é lado. A dupla era boa. Mas, cara, mó barato. E aí a gente teve essa convivência. Então eu tinha muito essas referências, né? Nossa, o Chico era um grande ídolo. Aí o Senna correndo. Então, cara, pra mim isso foi muito bacana, sabe? Eu tinha muita amizade com o Rubinho. Lá atrás, meu pai e o pai do Rubinho eram muito, muito amigos. Meu pai estava sempre comprando na loja do pai do Rubinho, né? Certo. Ali na frente do autódromo. E o Rubinho me ligava, quando ele estava no primeiro ano dele de Fórmula 1, ele morava no Brasil ainda, ele ia para correr fora, ele me ligava, ele juntava uma turma, ele, Franco Giafone, ele ligava e falava, Andrezinho, estamos indo lá no fliperama, lá no Shopping Morumbi, vamos lá jogar. A gente ia jogar, não dava pra jogar com o Rubinho, ele não sabia brincar. Ele enfiava uma volta na gente no simulador, não dava. Às vezes ele ligava e falava, vou pro cartódromo treinar, vamos lá pro cartódromo. Aí a gente ia pro cartódromo. Isso era tudo moleque, né? Era moleque, Até na brincadeira o cara era 100% competitivo. Não dá. Ele não dá pra competir, o Rubinho não sabe brincar. Ele é um grande ídolo pra mim, né? Até hoje, né? Eu tenho ele assim como um ídolo, Então, apesar da amizade, que a gente não é tão próximo no momento, mas a gente foi bem próximo lá atrás, e eu tenho essa admiração por ele, né? Sempre torci muito por ele, eu sei do talento dele, eu sei o quanto ele foi injustiçado, porque ele estava no lugar certo na época errada, né? Esse foi o problema do Rubinho, né? Mas o talento dele tá ali, né? Um cara que... isso é inegável. Um cara que foi campeão da Stock Car, no nível da Stock Car, porque eu sei bem o nível que é a Stock Car. Né? A Stock Car é um dos níveis, eu considero, mais altos de piloto do mundo. Categoria de equilíbrio. E o cara com mais de 50 anos foi campeão em cima da molecada, que guia pra caramba. Com certeza. Então assim, é de admirar muito, entendeu? E ele se reinventou várias vezes durante a vida, né? Totalmente. Você vê, ele é um cara que ele vem de uma geração que não tinha muito essa questão do simulador e tudo mais. E hoje você vê ele aí, brigando pau a pau com os caras no automobilismo virtual também. Então, assim, ele se reinventa e é um talento puro, né? O que eu falo do Rubinho, eu acho que, olha, eu não lembro de conhecer alguém que goste mais de automobilismo do que ele. Ele é um cara que ele tá andando de kart, quando ele não tá andando de kart, ele tá andando de simulador, quando ele não tá de simulador, ele tá fazendo teste para acelerados, quando ele não tá no acelerados, ele tá correndo. É um cara que ele respira corrida. Tá no banco de um carro. Ele respira corrida, cara. Então, como que você vai competir com um cara desse? Fala pra mim. O cara já tem talento, o cara já é bom. É verdade. E o cara vive disso, cara, não dá. É o que eu falo. Você une o trabalho ao talento. Aí não tem, aí fica imbatível, entendeu? Verdade. Cara, muito legal. E assim, André, deixa eu te falar. Aproveitando o gancho, né? Você já mencionou da questão da síndrome de Tourette e tudo mais. E acho que pelo fato de você ter começado no automobilismo e ter enxergado que o seu foco te ajudava com essa questão, acho que é um ponto importante, é um ponto de partida para a gente começar a falar dessa questão da síndrome, que eu acho que é legal a gente abrir também aqui essa oportunidade para passar esse conhecimento para a gente que talvez tenha esses sintomas e não saiba o que é e tudo mais, e conhecer também sua trajetória relacionada a essa síndrome, que você é um cara vencedor, velho. Então, assim, como é que foi lá no começo, né? Como que você descobriu? Como que foi até você, de fato, conseguir hoje chegar na sua situação que você está praticamente aí, né? Eu vi que você comentou que você tem 90% de cura, né? Da síndrome, né? Então, como é que foi isso no começo, os desafios? Bom, vou contar uma pequena história aqui para vocês. A síndrome surgiu na minha vida quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, tá? Eu comecei com alguns pequenos saltos, eu andava, ficava dando pulinhos. Vou te interromper, mas é uma doença genética? Você já nasce Não é genética, não. Ela tem 50% de ser hereditária como não. Certo. Tá? E eu comecei a ter pequenos gestos de cabeça e saltos, e minha família começou a se perguntar o que ele tem, né? O que será que ele tem? Será que ele pegou essa mania com algum amiguinho de escola, né? E não, eu comecei lá com os meus gestos, com as minhas coisas, e
E foi indo dessa forma. Minha família foi observando e quanto mais passava o tempo, mais pioravam os sintomas. Começavam a surgir sintomas diferentes. Certo. E eu com espasmos. E meus pais foram percebendo que quando eu ficava mais nervoso, ansioso, agitado, piorava. Quando eu ficava tranquilo, melhorava. Quando eu dormia, não tinha. Certo. Dormindo, eu não tenho. Certo. É igual você desligar a chave geral do André. Assim. Ele acaba, não tem espasmo. Cara, beleza. E aí foi passando o tempo e a minha família foi me levando em tudo que foi tipo de tratamento. Tratamentos espirituais, tratamentos médicos. E nenhum médico na época falava o que eu tinha. Ninguém sabia. Isso no começo da década de... No começo da década de 90. Foi final de 80 já para 90. Certo. Cara, foi passando o tempo e nada. E só piorando. Comecei a sofrer bullying na escola, tive vários problemas na escola, porque naquela época, hoje a molecada, você tem muito discernimento, né? Você vê na internet, você pesquisa, você tem muita informação. Antigamente a gente não tinha internet, não tinha nada, então... Era muito complicado. Muito complicado. Então eu passei um momento bem difícil lá atrás, bem complicado, e minha família não sabia, eu não sabia, a gente não sabia. Sim. Minha família chegou um momento que meus pais, no desespero, chegaram a pensar até que eu correria risco até de morte, né? Por conta do que eu tinha. Porque, cara, foi piorando a tal nível que eu não parava mais. Eu não conseguia conversar com você aqui no mundo. Né? Era gesto, era... E na adolescência ainda comecei com os gritos. Então eu soltava gritos. E isso, cara, tipo, era terrível. A gente ia num restaurante, eu não conseguia ir num restaurante, num cinema. Cara, porque eu começava e as pessoas olhavam e falavam, eu queria me enfiar debaixo da mesa, assim. E eu não conseguia controlar. Era algo totalmente controlado, como é incontrolável, né? Quando eu completei 22 anos, tinha um piloto na equipe do meu pai, que corria com a gente, que falou assim, André, eu tenho um médico ortomolecular chamado Eduardo Gomes. Leva o Andrezinho lá, que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês com o que ele tem. Meu pai falou assim, tá bom, eu aceito. Ele falou assim, não, pode levar, você não vai pagar nada. Eu vou pagar pro Andrezinho, leva ele lá. Com 22 anos. Com 22 anos, ó, 22. Minha síndrome surgiu com 4 anos. Então, quer dizer, eu passei quase 20 anos sem saber. Meu pai me levou. Meu pai me levou não, ele marcou pra mim e eu fui. Certo. Fui sozinho. Cheguei lá, ficava aqui perto do Campo Belo aqui. Fui lá no consultório dele, tinha que passar por uma bateria de exames, de testes, papapá. Por último, sentava com o médico. Passei o dia fazendo exames, Quando eu sentei com o médico, ele, na hora, ele olhou pra mim e falou assim, você sabe o que você tem? Eu falei, não sei, não tenho nem ideia do que eu tenho. Ele falou assim, você tem síndrome de Tourette. Eu falei, que é isso? Cara, a síndrome de Tourette são os espasmos involuntários. Ele falou assim, ó, vou te falar. Meu tratamento, ele falou assim, essa síndrome não tem cura. Esquece, você nunca vai melhorar totalmente, zerar. Mas o meu tratamento ortomolecular, ele vai te dar uma maior qualidade de vida. Certo. Então, a gente começa um tratamento, você vai conseguir ter mais qualidade de vida e vai conseguir lidar melhor com os espasmos. Sim. Cara, peguei e falei, tá bom. Ele falou assim, pesquisa aí sobre síndrome de Tourette, faz uma busca para você entender exatamente o que você tem. Ele falou assim, mas fica tranquilo, você não vai morrer disso. Ele falou assim, você vai ter que aprender a conviver com ela. Com a idade, ele falou assim, com o passar da idade, ela vai reduzindo os sintomas. Vai diminuindo. Então fica tranquilo, você vai ter que ter um pouco de paciência, mas hoje, infelizmente, não existe uma cura para ela. Cara, eu saí de lá, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu saí de lá sabendo o que eu tinha. Pela primeira vez na minha vida. Eu falei, não é possível. Cara, eu cheguei em casa, falei pros meus pais, foi uma emoção assim enorme de todo mundo. Que eles falaram, poxa, agora a gente tem um norte, agora a gente sabe em cima do quê, com o que a gente está lidando, né? E aí, após isso, eu tinha 22 anos, após isso eu fui para Curitiba, depois de um tempo, me casei e fiquei morando em Curitiba, meus pais foram morar lá, e enquanto eu estava lá, eu descobri um médico, o Dr. Oswaldo Vilela,
que ele é do Conselho Nacional de Medicina, um neurocirurgião, e ele estava fazendo uma cirurgia experimental para portador de Tourette. Certo. Entrei em contato com ele, perguntei como que funcionava. Ele falou assim, olha, André, primeiro você vai precisar vir para cá, para Goiânia, fazer uma bateria de exames, e após esses exames, a gente vai identificar se você é apto a operar. Certo. Ele falou assim, porque depende do caso, a gente trata só com medicação. Certo. Falei, Mas tá isso estava bom. ligado a outras condições de saúde? Porque, por exemplo, eu imagino que não deva ser uma cirurgia simples, né? Sim, eu precisei passar por uma bateria de testes, né? Para saber se eu estava apto, tanto saudável, né? Certo. E para entender se os meus espasmos só conseguiriam ser controlados com a cirurgia. Entendi. Cara, fiz esses exames, foram exames bem punks, assim. Fiquei 3 dias internado em Goiânia fazendo esses exames. Após fazer os exames, ele falou assim, você está apto para cirurgia. Agora a gente precisa levantar um investimento. E na época ele não cobrava honorário médico, porque era experimental ainda. Certo. Então assim, a cirurgia na época custava mais de 200 pau. Né? Entre marca-passo e tudo na época. Isso tem mais de 15 anos. Sem os honorários do médico. Sem os honorários médicos, porque ele não podia cobrar. Cara, aí foi uma batalha nossa. Aí meu pai ligando. E a gente conseguiu a ajuda de tanta gente, cara, que eu agradeço. Só que eu não consigo nem falar todo mundo, porque foi muita gente ajudando. Puta, que legal. Mas, cara, tiveram pessoas muito importantes que me ajudaram. Um ajudou com marca-passo, outro ajudou com a viagem, outro ajudou com os exames, outro ajudou com o hospital. E foi indo. Cara, consegui levantar o investimento necessário quando dali um mês eu tava operando em Goiânia. Nossa. E o que é a cirurgia para Tourette? Ela consiste na instalação de um marca-passo cerebral que vai aqui no peito. Eu tenho ele até hoje aqui. Ele tem um cabo que liga aqui no lóbulo frontal do cérebro. Eu tenho 2 eletrodos aqui. E o que era a função do marca-passo? A função do marca-passo, eu brinco que é a minha telemetria. Isso aqui é a minha telemetria. Então o médico vinha no ajuste do computadorzinho dele, ajustava toda a mistura. Mais rico, mais pobre. E ficava ajustando para entender os estímulos que ele passava pro cérebro. Certo. E aí ele falou, André, é um trabalho de paciência. Ele falou assim, você não vai operar e daqui uma semana você vai estar bem. Ele falou assim, o cérebro precisa ir se adaptando. Você também vai fazer uma terapia cognitivo-comportamental para aprender a lidar. Você vai tomar medicação. E daqui um tempo você vai reduzir consideravelmente. Certo. Cara, não deu outra. Meu marca-passo durou 4 anos, mas em 4 anos eu já tinha melhorado 70% dos meus espasmos. E mesmo com ele desligado, com tudo que eu fiz, a síndrome foi melhorando e hoje eu tô 90%. Que show de bola. Meu. Por isso que eu tô aqui falando com você, eu tenho muito poucos espasmos falando aqui, mas para quem teve a oportunidade de me conhecer antes, não acredita no tamanho da minha melhora, né? Então eu falo que essa foi a maior vitória da minha vida, né? Foi o maior título que eu poderia ter conquistado. Com toda certeza, entendeu? Com toda certeza. E eu agradeço muito a todas as pessoas, eu nunca vou esquecer de cada um que me ajudou a contribuir para eu estar aqui. E assim, cara, foram 20 anos praticamente da vida sem ter um diagnóstico, né? Do que era. Mas assim, eu sou um cara curioso, né? Desculpa, eu fico prestando atenção, eu fico, nossa, super envolvido na história. Na época, cara, que você tinha, durante esses 20 anos aí que você não sabia o que era, os médicos eles simplesmente falavam pra você, puta, não tem um diagnóstico pra te dar? Ou eles passavam um diagnóstico errado? Cara, eles não tinham diagnóstico pra dar. Os médicos olhavam e nem eles sabiam o que era a síndrome de Tourette. Caramba. Porque eles olhavam e falavam, a gente não sabe o que é isso. Então eu muitas vezes fui medicado pra coisas que eu não tinha. Que não tinha nada a ver. Na época que eu tirei a carteira de motorista, com os meus 18 anos, tinha remédio que eu tomava que eu ficava dopado e eu não podia tomar remédio para dirigir. Dia que eu ia dirigir, eu não podia tomar um remédio. Porque eu ficava dopado a um ponto que, tipo... Então eu tomava remédios antidepressivos, isso, aquilo, para epilepsia, para isso, para aquilo, porque os médicos não sabiam o que eu tinha. Sim. Então, assim, eu ia em psiquiatra, psicólogo, neurologista e ninguém falava o que eu tinha, cara. Então, era desesperador para os meus pais, entendeu?
E teve até um momento que, no desespero dos meus pais, meu pai me levou num tratamento religioso em Goiânia. E esse cara, meu pai descobriu que era um charlatão, que o cara começou a ameaçar a minha vida se meu pai não continuasse pagando o tratamento. Meu Deus do céu, cara. Falou que eu ia morrer, que se meu pai interrompesse eu ia morrer. Meu Deus do céu. Cara, assim, absurdo. Passamos por coisas muito punk. Tipo, é uma coisa que não dá nem pra pensar, né? Como que um ser humano pode ser tão maldoso a esse ponto, A né, gente sabe que muitas pessoas são maldosas, né? Infelizmente, Pelo amor de Deus, a gente vive num mundo que hoje em dia, já há um bom tempo é muito complicado. Não, né? com certeza, assim, E a gente vê cada vez mais aí, né, que tem pessoas que fazem exatamente isso, se aproveitam de uma deficiência de alguém e tudo mais e só pensam no dinheiro, né? Mas enfim, não vamos ficar dando palco pra esse tipo de coisa aqui. Sim. E aí, assim, André, cara, vamos lá. Na época que você tava no auge dos seus espasmos e tudo mais, você tinha, como que eu posso dizer, atividades motoras que eram involuntárias. Então, como que foi, cara, pra você, assim, no automobilismo, no sentido de você guiar com a precisão e tirar tempo e melhorar e não sei o quê, e você ter o turrê ali que te atrapalhava e tal. Quando você sentava dentro de um carro, não tinha nenhum sintoma? Nada? Eu vou te falar, pra quem tá de fora e aí muitas vezes não entende, não tem a noção, mas eu acho que é de falar que é milagre de Deus, sabe? Porque eu entro no carro de corrida, eu não vou te falar que zera 100%. Mas, cara, os espasmos são muito pequenos. Então, assim, eu entro às vezes numa reta, quando eu tô mais relaxado em reta, você vê que meu braço, às vezes, ele quer dar uma torcida, mas aí quando chega na freada, que tem que concentrar, frear, reduzir, trocar marcha. Você faz tudo com precisão. Zero. Nossa, então, é um milagre de Deus mesmo. É milagre. Então, tipo assim, mesmo quando os meus espasmos eles eram intensos, fortes, cara, entrava no carro de corrida e, cara, não tinha quase nada. Tanto que eu cheguei na Stock Car. Sim. Entendeu? Sim. Corri de Stock Car, entendeu? Sim. Eu fui um piloto que eu corri 3 anos na Stock Car. Sim. Fora Stock Light, Porsche. Cara, então, ando em carros extremamente rápidos, cara, e perfeitamente sem espasmo. Não, isso é inacreditável, Então, é surreal. Então, assim, médico nenhum, isso até hoje, nenhum médico explica até hoje por que concentrado você praticamente não tem. Porque dormindo não tem. Então, assim, não explica, entendeu, cara? Então, E eu vi um podcast seu, acho que até que foi com o pessoal da Acelerados lá, e onde você menciona que quando você foi fazer a prova para tirar sua carteira de piloto, o teu pai teve que colocar uma câmera, né? Uma coisa assim dentro do carro para provar que você não tinha o espasmo, né? Foi quando eu fui habilitar a carteira, que eu fui aprovado no curso de pilotagem, chegou num treino pra gente poder requisitar a carteira pra CBA. Na época a gente não tinha GoPro, né? Então meu pai pegava aquelas câmerazinhas pequenininhas, ele amarrava com silver tape apontada pra mim, só pra mim. Não pra pista, pra mim. Pra identificar justamente meus movimentos. Sim. E ali a gente conseguiu comprovar que a minha guiada não ofereceria risco para outros pilotos e nem para mim. Então, perceberam que, poxa, ele guia normal. Por algum milagre de Deus, dentro do carro ele não tem nenhum. Não tem, cara. Tipo, então, isso para mim me ajudou muito, né? Porque se não fosse isso, eu não teria condição. Cara, para tirar a carteira de motorista, minha primeira carteira de motorista, eu tirei ela e eu tenho ela até hoje. Tava escrito atrás dela, assim, uma observação. Apto, apesar de deficiência física. Caramba. Não, mas realmente inacreditável mesmo, assim. É uma obra de Deus. A palavra que você usou, milagre, acho que é isso. Exatamente. É o que explica, né? Milagre de Deus. A gente vai falar já do seu livro, mas antes de a gente entrar no seu livro, na sua biografia, no projeto social e tudo mais, eu queria falar um pouco da sua carreira mesmo, assim, né? Bora. Porque, só para contextualizar o pessoal que está em casa, acho que, cara, você tem, assim, um reconhecimento enorme aí dentro do automobilismo nacional, mas tem muita gente nova que acompanha a gente aqui, né? Até por conta do fenômeno da Fórmula 1 recente e tudo mais, que começou a gostar do automobilismo recentemente, né? Então, para contextualizar vocês, se eu falar alguma coisa errada aqui, você me corrija, tá? Por favor. Bom. Tranquilo.
Cara, o Andrezinho estreou no kart em 89, né? E em 90 já foi campeão paulista de kart. Foi isso mesmo? 95 estreou no automobilismo. De 96 a 99 foi campeão da Copa Fiat, né? E em 2000, campeão da Copa Corsa. 2002, vice-campeão da Copa Clio. 2003, chegou na Stock, né? 2004, foi vice-campeão na Stock Light. 2010 e 2012, vice na Copa Fiat Linea, né? 2021, vice na Mercedes Challenge e atualmente corre na H Racing Cup. E na Porsche você ainda tá ou não? Tá como consultor? Tô como comigo, coach. Né? Uhum. Isso, exatamente. Cara, são anos aí de automobilismo e eu queria ouvir de você como foi sua trajetória. Cara, como que foi para você chegar na Stock Car, assim, chegar no ápice do automobilismo nacional? Como que foi para você essa caminhada? Cara, é sensacional, eu falo, né? A minha carreira, infelizmente, o ápice da minha carreira lá atrás ainda não era fora da época de rede social, né? Uhum. Então eu não sou um cara famoso em mídia social, em rede social, realmente, porque na época que eu realmente cheguei nas categorias principais do Brasil, não existia nada disso do que a gente tem hoje, né? Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso. TikTok, só eu que tinha o Tic-Tic, né? Mas o TikTok veio depois. Eu vou criar um aplicativo chamado Tic-Tic, de repente faz sucesso. Então, cara, tipo, a minha carreira foi muito legal, né? Comecei nessa época da Fiat, como eu te disse lá atrás, meu pai, né, a gente conseguiu um apoio e foi dando tudo certo. Então, consegui 3 campeonatos brasileiros. Depois competi na Copa Corsa, fui campeão na Copa Corsa, que a Copa Corsa na época, a gente tinha 50 carros no grid, era transmitido pela ESPN, era, cara, o principal regional do país, assim, era muito forte a categoria, né? E aí eu fiz esse campeonato, corri de picape, fui campeão de picape também. E aí depois fui pra Copa Clio, 2002 que eu fui vice. Fui pra Stock em 2003, onde eu conquistei minha única pole position na temporada, que foi na etapa de Brasília, no anel externo. Eu consegui minha pole no meu primeiro ano na Stock Car. Fiz a Stock Car em 2004 também, onde eu tive meu acidente mais grave da carreira, em Tarumã. E aí, cara, depois de 2004, perdi patrocínio. Uhum. Fiquei sem patrocínio, tive que dar 2 passos atrás, voltei pra Copa Clio. Fiz Copa Clio, pintou uma chance de ir pra Light em 2007. Fui em 2007 pra Light e fui vice-campeão. Uhum. E naquela época era aquele momento de subir e descer a equipe. Certo. E a gente conseguiu subir a equipe para a estoque principal em 2008. Entendi. E aí eu consegui minha vaga de novo em 2008. Só que 2008 foi o ano mais punk da minha vida, né? Foi o ano mais maluco, né? Porque foi o ano que eu operei, que eu fiz a cirurgia. Depois da cirurgia tive um processo de depressão e pânico. Então aquele ano para mim foi muito difícil. E aí 2008, ali aos trancos e barrancos, consegui ainda me classificar, andar bem em várias corridas, só que aí é que eu falo, de novo, cabo apoio, cabo patrocínio, 2009 um passinho para trás, voltei para Light, e foi um ano muito difícil para mim, porque um ano que eu estava muito mal de depressão, e eu tive uma tentativa de suicídio naquele ano, que foi punk. Então foi o ano que eu cheguei no fundo do poço, assim, que eu falei, acabou minha vida, acabou minha carreira, acabou tudo. E aí é que eu falo, é Deus, é a família. Mas existe alguma ligação com a síndrome ou não? Cara, eu acho que foi tudo uma consequência de toda a expectativa que foi criada, tanto de eu chegar na Stock de novo em 2008, como eu ficar bom dos espasmos. Então, tudo que foi criado de expectativa, acho que teve uma carga emocional muito tão grande envolvida, que desencadeou o pânico e a depressão, entendeu? Não tem nada relacionado à cirurgia, nem nada, entendeu? E isso foi se prolongando, em 2009 tive esse episódio, aí que eu falo, cara, é Deus que te ergue, te levanta, a minha família me ajudaram e aí eu consegui. Graças a Deus, superar esse momento. Em 2010 a 2012 eu fiz a Copa Linea, né, que o Massa tinha trazido para o Brasil. Consegui 2 vice-campeonatos na época, o Kaká ganhou todos os campeonatos, eu fui vice-campeão em 2010 e 2012. Foram anos bem bons para mim, aqueles de linha. E aí, em 2012 eu conciliei com o Brasileiro de Marcas, eu corri pela Honda, na equipe do Juliano Moro.
Certo. E eu tive que fazer um ano em dupla com ele, porque eu não tinha dinheiro pra fazer sozinho. Eu fiz em dupla e naquele ano eu ganhei 4 corridas, cara. Tipo, foi o maior vencedor. E foi um ano bem bom pra mim também. Então, profissionalmente, 2012 foi um ano top. Certo. Eu ganhei muito da Fiat, ganhei fora. Tipo assim, então foi um ano que eu tava voando. Uhum. Infelizmente, perdi meus patrocínios todos pra 2013. E aí larguei mão, cara. Eu falei, quer saber? Eu vou ser coach de corrida, eu vou ficar trabalhando como coach. Sabe quando você já tá cansado de ficar tomando não de patrocínio, correndo atrás? Falei, deixa, se tiver que acontecer, vai acontecer. Comecei a trabalhar em Cascavel com os meninos também lá de Cascavel, o Caíto e o Felipe Carvalho, que eu ensinei eles do zero. Eles começaram comigo do zero. Ensinei os meninos a guiar e tudo mais. E aí eu corri em Cascavel, no Metropolitano, fiz uns 3 anos, fiz umas 4 Cascavel de ouro, foi super legal. Então foram momentos que eu não fiquei totalmente parado, consegui andar de alguma coisa. Até que em 2020, bem no ano que começou a pandemia, pintou uma proposta para mim para eu correr na Copa HB20, no Nacional. Então depois de 8 anos que eu estava parado num campeonato nacional, pintou uma oportunidade para voltar. Aí o bichinho picou de novo, né? Aí eu falei, cara, quer saber? É isso que eu quero fazer e vou fazer. Pô, aí foi um ano super bom pra mim na HB20, um ano competitivo pra caramba. Ganhei corrida, fiz pole, foi um ano bem bom pra mim, retornando. E aí a partir dali fui indo, né, cara? Aí 2021 vice-campeão de Mercedes, 2022 já corri com o Piero na Porsche, já fiz a Endurance da Porsche. 2023 também com ele em Endurance na Porsche, competi na H Racing Cup já ano passado, e aí tô aí esse ano liderando o campeonato da H Racing Cup, da HB20 Racing Cup, né, faltando 2 etapas agora, brigando por esse título, e tô com planinhos aí bem bacanas aí pro ano que vem, de repente. Que legal. Pode falar, não? Ainda não posso. Ainda não, né? Tá bom, tranquilo. Você comentou aí, dentre a sua jornada, a questão do acidente que você teve em Tarumã. Cara, que porrada foi aquela? E aí, assim, como é que foi ele, cara, dentro do carro? E aí, porque, olhando de fora, o negócio foi assustador. Como que foi pra você ali? Tipo, depois você teve alguma consequência ou conseguiu voltar já normal? Cara, eu vou te falar. É que eu falo. Eu tenho que falar muito eu não me canso de falar de Deus. Cara, Deus tem alguma missão pra mim na Terra muito grande. Primeiro, cara, contextualiza pra galera como é que foi. Você tava... Não, então, o que acontece? Eu tava numa disputa, quem era? O Kaká tava liderando a corrida, o Valdir no segundo, e eles tinham aberto. E eu tava atrás do Pedro Gomes terceiro, eu quarto, Chico, Neto, Raul, Boésio, tudo engatado. E na época, Tarumã sempre foi uma pista de desgaste de pneus muito grande, né? Consumo muito grande de pneu, né? E o Pedro começou a ficar lento, começou a acabar pneu. E Tarumã é muito difícil para passar, né? Tarumã, para você achar uma brecha para passar é difícil. E eu tentando achar uma brecha, e o Raul Boésio atrás de mim começou a intimidar. E começou a me tocar, sabe? Para dar aquela intimidada, com a experiência dele. Cara... Na época ficava um Mauro comigo no rádio, que era o Mauro Vogel, era o meu chefe de equipe, e meu pai ficava no rádio também. Porque meu pai ficava perto da torre, vendo a corrida. Cara, uma volta antes, eu dei um rádio do acidente, eu dei um rádio pro meu pai e falei, olha, pai, é o seguinte, o Raul tá me tocando aqui atrás e eu não tô achando brecha pra passar o Pedro. Falei, só que ele já me deu umas 2, 3 desequilibradas. Falei, vai na torre, dá um toque lá que... Tá difícil aqui. Que tá fogo aqui. Cara, uma volta depois, o Pedro dá uma espalhada nas 4 na entrada da saída da 9, na entrada da reta. Eu consigo tirar por dentro e achar a brecha pra passar. O Raul, cara, tira de trás de mim aqui e me faz uma linha de 3. E não cabia. Cara, o Pedro, ele vai pra zebra, ele volta. No que ele volta, eu tiro o carro pra não tocar o Pedro. Nessa que eu tirei o carro, o Raul tava aqui. Tocou. Pegou na sua traseira, pegou na minha traseira. A minha sorte é que eu falo de Deus. Se pega do meu lado, eu não tava aqui te dando essa entrevista hoje, com certeza. Porque o lado do passageiro desapareceu. Quando o carro que quase capotou e caiu no box, eu tava acordado, não perdi o sentido em momento nenhum. Eu olhei pro lado, cara, os ferros, o Santo Antônio quebrado,
com lança apontada pro meu capacete. O meu capacete ficou todo riscado, cara. Nossa, todo riscado. Tá louco. Cara, eu parei, era aquela poeira, aquele pó. Eu não sabia onde eu tava. Primeiro a chegar no meu carro, cara, o Thiago Camilo. O Thiago Camilo era meu companheiro de equipe. Ele tinha largado na pole e ele quebrou na primeira volta. Ele abandonou, ele ia ganhar aquela corrida. Ele tava muito rápido. Ele abandonou. Cara, ele veio correndo, ele abriu a porta, botou a cara pra dentro e falou, André, você tá bem? Eu falei, meu, tô bem. Eu comecei a bater no meu corpo assim, com a mão, pra perceber se não tinha sangue no corpo, nem nada, né? Mas dor não sentia nada. Na hora não. Você tá quente, né? Você não... Ele saiu, chegou meu pai. Meu pai chega com o dente quebrado. Ô, louco. Porque ele tava na torre, ele viu o acidente da torre, cara. Tava na frente dele. Nossa. Imagina o desespero. Desceu. Na época ele começou a descer, era uma espiral assim, Tarumã. E não passava 2 pessoas. Ele tava no 2º andar da torre, vinha um cara subindo. Cara, ele não esperou. Ele pulou. Ele desequilibrou, ele bateu com a boca na escada, quebrou um dente. Meu pai se machucou mais do que eu, brinco. Meu Deus do céu. No desespero. Cara, chegou, me tiraram do carro e tudo. Teve gente que se machucou naquela porrada, porque quando eu dei no muro que despedaçou o muro, voou pedaço de pedra, pegou em mecânico, gente que tava fora, machucou gente. Nossa, cara. Me levaram, eu saí andando do carro, cara, andando, me levaram pro ambulatório na pista, e meu pai queria matar o Raul Boes, né? Meu pai tava de um jeito que ele queria matar o cara, né? E aí eu fui pro ambulatório, fizeram os primeiros exames, viram que eu não tava com nada, que eu não tinha quebrado osso, que eu não tinha nada, me liberaram. Cara, o que eu fico chateado, eu tenho um grande respeito hoje pelo Raul, passou, mas assim, na época, cara, ele não veio até mim pra perguntar se eu tava bem. Não chegou em mim pra falar, Bragantini, você tá bem, cara? Não teve essa preocupação, sabe? E eu fiquei muito triste na época com isso. Por essa falta de consideração, entendeu? Não tô falando que ele foi culpado nem nada, não é isso. Sim. Foi um acidente que eu acho que assim, foi de corrida. A gente deslocou, não cabia 3 carros, sobrou pra mim, entendeu? Mas assim, é a questão de, sabe... O fato da falta de preocupação... A falta da humanidade, do cara chegar assim e falar assim, porra, cara, será que ele se machucou? Porque ele viu, foi na frente dele, entendeu, cara? Tipo, ele viu que foi sério, entendeu? Então eu fiquei chateado, porque é um cara que eu sempre tive ele como um puta ídolo, assim, vi ele correr no Mundial de marca, no Mundial, corria, porra, cara, foi campeão, foi tudo. Era um ídolo pra mim. Inclusive, o meu primeiro capacete é muito baseado no do Senna, as cores, os traços, só que é com os rolos que o Raul usava no capacete Olha dele. só. Eu me inspirei no capacete do Raul. Então, eu tive tudo isso. E quando eu vi que eu sofri um acidente tão sério, tão grave, e o cara não veio nem me perguntar se eu tava bem, Sim. aquilo me decepcionou muito, sabe? Mas é o que eu falo, é coisa do passado, passou, e graças a Deus, Deus colocou a mão aqui e falou, não, você tem uma missão aqui na Terra e você vai viver muita coisa aí. Não, e de verdade, André, cara, olhando de Mas é arrepiante. Olhando de fora, É arrepiante. o carro ficou, meu Deus do céu, cara. Se você olhar ali, você fala assim, não, já era. E aí, é o que você falou, depois você sai do carro andando lá e tal, e aí você fala, cara, meu Deus do céu, que milagre. Milagre. E assim, a gente tá falando de há 20 anos atrás, né? Pois é. Porque não era o mesmo nível de segurança que tem hoje e tudo mais. Apesar que o chassi da estoque daquela época é o mesmo de hoje ainda, né? Né? Vai mudar agora, não vai? Agora vai mudar para 2025. Mas você vê, aquele chassi já tem 20 e poucos. Esse chassi já tem 20 e poucos anos. Então você vê, é um chassi tão bom, Com certeza. com tanta segurança, que ele tá há 20 anos aí correndo. Viva disso, né? Eu sou prova, entendeu, cara? Então, quer dizer, foi um projeto muito bem feito, né? Foi. E agora a gente tá indo para uma evolução sensacional, né? Eu tava dando uma olhada, parece que o carro vai ficar mais leve, né? Vai. Assim, esteticamente não vai mudar muita coisa, né? Esteticamente não. Mas vai ser um carro muito mais rápido e muito mais seguro, né? Não, e aí você parar pra pensar, hoje a categoria já é bem competitiva, né? Os caras andam no mesmo segundo e tudo mais. E aí, pô, você vai melhorar o carro, vai deixar o carro mais leve e tudo mais. Só quem tem a ganhar é o público. Exatamente. Que vai dar mais pau ainda. Exatamente. E eu tô esperando bastante coisa dessa de BH agora, viu? Cara, o que eu brinco que
Eu tenho corrida quase todo final de semana. Quando eu tenho um final de semana em casa, que eu consigo assistir corrida pela TV, eu adoro, né? Porque eu fico lá vendo as corridas e eu acho que essa de BH vai ser super sensacional, né, cara? Foi uma iniciativa muito bacana. Foi. Eu já corri em corridas de rua sensacionais, a de Vitória. Vitória era a Mônaco brasileira, né? Vitória era sensacional aquela pista, aquele circuito. A corrida de rua, ela aproxima mais o público do bastidor, dos pilotos. Então isso é muito bacana, né? Você tem uma preferência pelo circuito de rua ou não? Ou assim, tipo... Cara, eu prefiro o circuito normal, mas eu acho que pro show, pro todo, o circuito de rua é bem interessante. É bem interessante. É isso aí. Ô, Du, tá na escuta, Du? Tô na escuta. Cara, que episódio maravilhoso. Você ouviu aí todas essas histórias maravilhosas do Andrezinho? Tá maluco? Tô aqui acompanhando, tô ajudando aqui na gravação, mas tô me divertindo muito aqui, cara, que entrevista legal e só reforço o que a gente conversou um pouquinho antes, né? Dá honra em ter ele aqui na mesa com a gente, então tá maravilhoso. É isso aí. Antes da gente entrar na questão aqui da biografia dele e tudo mais, que a gente inclusive tá aqui na mesa, ganhamos de presente, né? De forma muito gentil do André. Quer fazer alguma pergunta para ele? Não, assim, a minha pergunta era um pouco relacionada ao livro mesmo, né? O projeto como um todo. Então, manda bala, puxa aí. Então vamos embora, acho que essa é a deixa. Galera, ó, é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, é assim, ó. Essa aqui é a biografia do André, né? Que ele conta a trajetória de vida dele, a trajetória no automobilismo também, a questão da síndrome, né? E assim, ó, ele presenteou a gente aqui, muito gentilmente, com certeza... Vai, inclusive, compor o nosso cenário aqui. Que legal. Vai, eu com acho certeza. que a gente precisa de um autógrafo, com certeza. Não, claro. Ele também tem que assinar a McLaren ali. Não, isso aí, com certeza. Mas, eu caibo nela ou não? Caibo lá dentro? A gente pode tentar. Mas assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu acho que isso aqui com certeza é um dos golaços aí da sua vida, né? Certeza. Como que você chegou até esse momento? O que te inspirou para você falar, pô, eu preciso contar a minha vida para alguém? Então, eu vou te contar um pouquinho lá de trás para entender. Lógico, né? Vamos lá. Bom, como já falamos aqui, minha vida sempre traçando um paralelo entre minha síndrome e as pistas, né? Então, uma coisa ajudando a outra, colaborando com a outra. Só que quando mais novo, talvez eu não tivesse a noção do impacto, né? Do que poderia representar para as pessoas um piloto com síndrome de Tourette. Sim. Né? A minha vida foi caminhando, foi indo. Quando chegou em 2017, eu recebi um convite para participar de um programa chamado Eu Sou Assim. Um programa da GNT. Uma série que foi feita na GNT. Inclusive, quem tiver Globoplay consegue acessar e ver essa série lá. É uma série composta de 3 episódios. Cada um fala de uma deficiência. Certo. Então tem autismo, tem Tourette, tem TDAH, tem tudo. E aí eu fui o personagem adulto, né? Porque era sempre um personagem adulto e uma criança falando sobre a mesma doença no episódio. E aí a gente teve um episódio da Tourette e eu fiz esse episódio. Cara, a repercussão foi tão legal. Tanta gente me procurou falando que não tem a Tourette. Com qualquer condição. Qualquer deficiência. André, que você inspirou, porque meu filho tem, porque meu pai, minha mãe, eu tenho isso. Cara, e foi tão legal o retorno. Eu consegui falar com tanta gente, eu vi que inspirou tanta gente. Falei, cara, naquela hora me caiu uma ficha. Eu falei, puta, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Falei, não posso mais guardar isso só pra mim, entendeu? Sim. Essa história só pra mim. Preciso criar algo pra levar pras pessoas, entendeu? A minha história. E aí comecei a pensar, conversei com algumas pessoas, com a família, tudo. E resolvi idealizar e criar o projeto Ultrapassando Limites. E o que é o projeto Ultrapassando Limites? O projeto Ultrapassando Limites, ele consiste na minha biografia, tá? Eu tenho também, além da biografia, eu tenho as minhas palestras motivacionais. Certo. Eu tenho um curso na internet motivacional. E eu tenho as minhas ações sociais.
tudo isso aqui para quê? Para levar a minha história de superação com a Touré. Sim. E trazendo para as pessoas como que o apoio e o amor da família e como que o esporte ou qualquer atividade que você faça com amor possa te ajudar. Sim. Na superação de qualquer deficiência. Sim. Então, meu projeto não é só para quem tem Touré. Sim. É para quem sofre de qualquer condição especial, cara. Uhum. Entendeu? Qualquer condição. E mesmo para quem não sofre de nada. Sim. Às vezes a pessoa fala, eu não sofro, mas eu tenho alguém que eu conheço que eu posso falar e que eu posso passar. Sim. Entendeu? Então, tipo assim... Alguém que tá precisando até de tá um direcionamento na vida, né? Exato, exatamente. Então, eu criei esse projeto Ultrapassando Limites. Ele é um sucesso porque eu tenho um engajamento com as pessoas muito grande, né? Uhum. Muitos pais me procuram, muitas mães, muitas pessoas realmente falando, teve uma mãe uma vez, cara, que falou comigo no Instagram, ela me mandou um relato, o cara falou, André, comprei seu livro, tô lendo seu livro, e meu filho de 13 anos tem a Touré. E ele tá sofrendo bullying na escola, ele tá naquela época do bullying. Sim. Ela falou assim, ele pegou o livro, um dia ele levou o livro pra escola e mostrou pros amiguinhos falando, olha, esse piloto, ele tem a Touré, mas olha como ele venceu na vida e eu vou vencer também. Olha, cara, que isso. Isso pra mim é o que eu falo, não tem corrida, não tem campeonato que valha mais do que isso, não entendeu? Então é o que eu falo, pra mim é isso. Acho que esse é o golaço da sua carreira. É o golaço, cara. Tipo, pra mim é a minha maior vitória, de verdade, e é o meu filho, entendeu? Esse projeto é o meu filho, entendeu? Então, assim, é o que eu falo, se eu conseguir atingir uma pessoa, e eu sei que eu já atingi uma pessoa, até muito mais, pra mim já tá valendo a minha vida inteira, entendeu? Com certeza. Cara? Então, quando eu faço minhas palestras, eu falo, olha, se tiver uma plateia de 1000 pessoas, se servir pra uma que tá aqui, pra mim já tá valendo total, Com entendeu? certeza. E assim, você tá fazendo um papel hoje que você teve que buscar lá no passado e não encontrou. Sim. Né? Que era de alguém que falava, o que eu tenho, cara? Eu não sei o que eu tenho, os médicos não diagnosticavam e tal, eu não encontrava informação. E hoje você pegou tudo isso e você tá levando a informação para quem talvez ainda esteja tentando buscar um diagnóstico, né? Então, isso é muito legal, cara. Eu tenho uma questão pessoal minha que eu também tenho uma deficiência mais visual, né? E quando eu fui atrás também do diagnóstico, pra mim também foi um baque, assim, porque eu não sabia o que era, cheguei no médico, o médico falou, simplesmente assim, você tem uma doença que chama ceratocone, você vai ter que fazer um transplante. E aí você fala, cara, que isso? Sabe, assim, tipo, né? Você acha que acabou sua vida, que você, enfim. E aí você vai buscar justamente esse conforto, que é o que você hoje passa para essas pessoas. Cara, é admirável. E se alguém está precisando, André, como que essa pessoa faz para poder encontrar o seu projeto? Bom, é o seguinte, meu projeto encontra comigo no Instagram, tá? Só me procurar, André Bragantini, é meu nome, é muito fácil, @André Bragantini. É só entrar lá eu divulgo muito sobre o meu projeto inteiro, minha carreira. Me manda direct, eu respondo tudo que é direct eu respondo, eu mesmo tenho acesso direto ao meu... Eu tenho uma equipe que é a Projetax hoje, a Projetax ela trabalha com pilotos com inclusão no automobilismo. Legal, então ela trabalha com pilotos com deficiência. O Douglas Matos, que é o kartista que está vindo para o automobilismo, vem através da Projetax. O Matheus e o Thiago, os cadeirantes que correm, que também são da Mercedes, é da Projetax. Que legal. E a Projetax está também trabalhando com outros pilotos, mas o foco deles é a inclusão no automobilismo. Então eles estão cuidando da minha carreira, estão cuidando das minhas redes sociais, mas eu tenho acesso direto, eu tenho total acesso e eu tenho contato direto com todo mundo que entra em contato comigo. Tem mesmo, viu, gente? Porque a gente convidou o André por meio do direct do Instagram, ele respondeu e tá aqui hoje. É isso mesmo, eu falo com todo mundo e eu tenho prazer de falar com as pessoas, sim. Eu tenho prazer de ter esse contato, tá? E aí consegue achar meu projeto por lá, qualquer informação que precisar de mim por lá. Minha biografia você encontra no site da Livraria da Vila. Tá? Então www.livrariadavila.com.br, você consegue encomendar o livro lá, eles te entregam. Ou quem preferir para o Kindle, o digital, consegue na Amazon. Legal. No amazon.com.br você consegue encontrar. Só digitar lá, Ultrapassando Limites. Vai aparecer. Show de bola. Tá? E
Também quem não quiser por outra via, tem algumas livrarias da Vila em São Paulo que tem também para venda. Não sei, depende de qual tem disponível. Não são todas. E também quem quiser entrar em contato que esse livro foi produzido pela editora do Reginaldo Leme, né? A Oficina 259. Então consegue achar pelo Automotor. Legal. O Instagram do Automotor. Consegue entrar lá e manda também mensagem para eles. Maravilha. E se você também estiver vendo agora esse vídeo no YouTube, quiser deixar um comentário falando que você quer ter acesso, a gente pode também, né, Edu? Entrar em contato com essa pessoa e ajudar a chegar até você. É isso aí. Fechou? Exatamente. Aqui na edição a gente coloca aqui pra galera o QR Code aqui, ó. Boa. Só acessar aí o link também. Maravilha. André, é o seguinte, a gente está chegando nas partes finais aqui do nosso episódio, mas eu queria te perguntar o seguinte. Você é um cara piloto, você é um cara experiente, já passou por várias categorias, né? Mas eu quero saber o seguinte, você tem uma categoria sua do coração, aquela assim que você fala, puta, não precisa ser nacional não, pode ser internacional também. E você tem uma torcida por alguém hoje em dia? Cara, eu vou te falar, tem muitos pilotos que eu admiro, né? O Hamilton, eu sou um cara que eu sou muito fã, né? Muito fã. Sou Hamilton desde criancinha. Eu vou até atrapalhar essa gravação aqui. Não, você viu que a gente vai se dar muito bem, Você né? tá na frente do maior fã, André. Você tá na frente do maior fã do Hamilton aí, ó. Cara, eu sou tão Hamilton que eu tenho birra com o Verstappen, cara. Puta, Desculpa até falar assim, mas eu sou muito Hamilton. Eu reconheço, tá? Que o momento do Verstappen hoje, se ele não for o melhor, tá entre os melhores no momento hoje na Fórmula 1, né? Mas é o que eu falo, uma coisa é você gostar da pessoa. Falei outro dia num post meu do Instagram. Outra coisa é você reconhecer o talento. Com certeza. Não é porque você não gosta da pessoa ou do personagem que você vai falar que o cara é ruim, sendo que ele é bom pra caramba. Com certeza. Não existe isso, entendeu? Então, aí é você fechar os olhos pra realidade, né? Exatamente, aí você não tá sendo coerente, claro. aí você tá com implicância pessoal e não é o caso. Com certeza. Né? Mas eu torço muito o Hamilton, é um cara que, putz, vou torcer até o fim da vida, entendeu? Eu costumo dizer aqui é o seguinte, né? Nós somos em 3, e aí eu sou muito Hamilton, o Bruno, que não tá aqui hoje, é muito Verstappen, e o Edu é mureteiro. Ele não vai nem pro lado e nem pro outro. O cara que não é, ele é mureteiro. Ferrari. Essa pergunta que eu te fiz aqui agora, ele não responderia. Eu acho que ele gosta do Stroll. Aqui, ó. Olha lá. O microfone agora. Ele tem a camisa do Stroll ali. Já entendi. O cara é apaixonado pelo Stroll. Já entendi. E aí, o que acontece? A gente sempre fala aqui, eu falo o seguinte, cara, o Verstappen, na minha opinião, ele é um cara que ele tem potencial para, inclusive, superar os números aí do Hamilton e tudo mais. Só que ele ainda não fez isso. Então, ele precisa caminhar muito mais para conseguir chegar lá. Então, eu ainda não posso falar que ele é maior que Hamilton, Schumacher e companhia. Lógico. Né? Mas ele tem potencial para isso. Né? Agora, o Hamilton, cara, é indiscutível. E eu também não posso ficar falando muito aqui, senão os caras falam que eu tô... Cara, eu vou ser muito sincero. A gente não pode brigar contra os números. É o que eu falo, aqueles torcedor fanático, aqueles caras que tem implicância, falam, porra, mas o Hamilton só ganhou porque estava no melhor carro. Cara, deixa eu te falar. Todo piloto só ganhou porque estava no melhor carro. O Verstappen só ganhou porque estava no melhor carro. E quem tá falando é um piloto, tá? Só para deixar claro. A gente vive num esporte que o equipamento faz a diferença sim. Sim. Lógico. Na verdade é um conjunto da obra, né? Então, conjunto. Então, mas o que difere um grande piloto de um bom piloto ou de um mau piloto? O quanto aquele piloto extrai do equipamento que ele tem. Com certeza. Então, assim, se você colocar vários pilotos no mesmo carro, você vai entender o que cada um pode fazer com aquele carro. Então, assim, o Hamilton, com o carro que ele tinha, ele extraiu o máximo potencial com o carro que ele tinha. Sim. Como o Verstappen está extraindo com o dele, e agora a situação já é bem mais equilibrada, então você já vê que já não é mais a mesma coisa. Com certeza. Né? Como o Senna na época do Senna, como o Fangio no Fangio, o Schumacher no Schumacher, todos tiveram os melhores carros, cara. Não vem me falar que um cara que tinha uma Minardi na época, o cara que tem hoje uma Haas, que esse cara foi lá e ganhou tudo. Se isso acontecer, meu irmão, aí você fala, tá bom, ok. Exatamente. É um ET. É um ET, mas assim,
Não vem com essa, só ganhou porque estava no melhor carro, o Verstappen ganhou no melhor carro, o Schumacher ganhou no melhor carro, o Senna ganhou no melhor carro, todo mundo tinha o melhor carro na época. Com certeza. Só que a diferença é o que cada um faz com o carro que ele tem na mão naquele momento. Verdade. Tá? Então, assim, por isso que você vê, Senna com o Berger não fazia o que o Senna fazia. Verdade. Né? Schumacher o Pérez não entrega o que o Verstappen entrega, né? Exato. O Verstappen com o Pérez não faz a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Aí você pega o Hamilton com o Bottas, não faz a mesma coisa. Então, é isso, cara. É o que cada um com o mesmo carro ali extrai. Aí que você vê que é o grande, ou que é o bom piloto, ou que é o mediano. Com certeza. Entendeu? Então é que eu falo. Infelizmente o dinheiro manda muito na Fórmula 1. Tudo que é esporte, toda a categoria, mas na Fórmula 1 é um absurdo. Tanto que o Pérez só tá lá na Red Bull por conta de grana. A gente sabe que é por conta de grana, porque não é um piloto para estar ali do lado do Verstappen. Né? A gente tem vários pilotos melhores do que ele para estar ali do lado do Verstappen. Né? Só que a gente vê que o dinheiro manda muito, né? O dinheiro manda demais. Então, assim, é o que eu falo. Então você vê quem são os bons, quem são os médios, quem são os grandes, quem são os tops. Entendeu? Então é isso. Então eu não vou ficar aqui, o Verstappen só tá ganhando porque tá com o melhor carro. Claro que não, meu cara. Ganha porque ele é um puta piloto no melhor carro. Aí você junta um baita piloto com um baita carro, o cara vai destruir. Com certeza. Não tem essa, entendeu, cara? É a análise mais coerente que a gente vê nessa mesa, cara. E aí, assim, você acha que hoje em dia a gente tem chance de botar um piloto brasileiro de novo lá? Porque você tocou num ponto que é essencial, bicho. Dinheiro manda. A gente vê o Drogovic encostado. Por quê? Porque o cara que é o ídolo do Edu é o dono da equipe, né? Então, assim, será que o Bortoleto tem chance de chegar? O que você acha? O que você vê disso daí? Cara, eu acho que o Bortoleto tem boa chance de chegar. Ele até me surpreendeu positivamente. Eu não esperava até tanto do moleque. E ali, realmente, é bota. O moleque é bom, muito bom. É óbvio que a gente vai ver o quanto ele é bom quando ele sentar do lado dos melhores, né? Sim. Agora, eu acho que ele tem chance. Eu acho que hoje é a nossa melhor chance de chegar. Mas como piloto McLaren, assim, no lugar do Norris e do Piastri, acho que não, né? Sem chance. Não, ele vai ter que vir por uma equipe menor, né? E aí é o que eu falo. Aí vamos ver o que ele consegue, se ele chegar, o que ele consegue fazer com o pouco que ele tiver na mão. Sim, né? Com certeza. Dependendo do pouco que ele tiver, ele vai ter futuro. Com certeza. Não vai acontecer que nem vários pilotos que ficaram 1, 2 anos, não fizeram muito e saíram. Então, é o que a gente fala. O dinheiro vai ajudar muito a ele chegar lá. Só que para ele se manter, ele vai ter que mostrar. Já não vai ser mais só dinheiro. Sim. Tá? Aí ele vai ter que mostrar. É o que acontece com o Sargent, né? Por exemplo. Exatamente. Então, mas assim, respondendo aquela pergunta inicial lá, a gente pode falar que a sua categoria do coração é a Fórmula 1, então? Cara, o que eu mais acompanho é a Fórmula 1, mas eu vou ser muito sincero, eu sou apaixonado nas categorias de turismo, tá? Acompanho muito Fórmula 1 porque sempre fui um apaixonado por Fórmula 1, por corrida e gosto de ver até hoje. Só que a categoria do meu sonho, pra você ter uma ideia, é longe da maioria dos pilotos, mas eu gostaria de fazer uma temporada de TCR, Mundial de TCR. Eu sou um tração dianteira nato, né? Eu tenho 90% da minha carreira em cima de carro de tração dianteira. Sou um apaixonado por tração dianteira. Então, o meu sonho, se você falasse, você não queria chegar numa NASCAR, numa... Não, eu queria chegar numa TCR. Eu gosto do Mundial de TCR, eu acompanhei de perto essas 2 últimas etapas, né, que correu aqui junto com... Então, para mim, seria o meu sonho de carreira um dia fazer uma temporada no Mundial de TCR, de tração dianteira. Mas se enxerga para chegar lá, a mesma lógica de uma outra categoria, que você precisa ter o patrocínio, você precisa ter... É a mesma coisa, cara, porque é caro. Você imagina, o TCR sul-americano, você vai gastar hoje, temporada, sem contar com batida, viagem, só o running de equipe vai gastar 1.200.000, 1.300.000. Sul-americano. Cara, o Mundial você põe muito pra cima disso. Muito pra cima disso. Pode dobrar aí. Vai custar o que custa um estoque hoje. Alô, patrocinador. 3 a 4 milhas, entendeu? Se você estiver vendo esse episódio e tiver interesse em colocar um Andrezinho lá, por favor, dá um jeito de entrar em contato aí. Cara, então assim, hoje a minha realidade, até pensando até num futuro, até numa temporada do TCR sul-americano, entendeu? Que já seria sensacional pra mim, sabe? Sim. Então, assim, se você falar, o que você prefere, estoque ou TCR? Eu vou TCR, sem dúvida. Pô, André, é foda, né, cara? Porque, assim, a gente vê que, igual a gente que gosta muito de automobilismo,
nessa parte o automobilismo é complicado. Deixa a desejar no sentido de que, puta, não é o talento só, né, cara? Não é. Não é o talento só, né? Não é, eu falo, cara, você depende de, não é só o fator sorte, é o fator também networking, é o fator do conhecimento. Hoje, cara, um piloto, vou falar pra vocês, ele não pode ser só, ele não pode achar que o retorno que ele vai dar em pista é o suficiente. Não, piloto hoje ele tem que ser multitarefas. Ele tem que oferecer realmente algo em troca para o patrocinador, além da pista. Ele tem que trazer negócio para o patrocinador. Ele tem que fazer evento para o patrocinador. Ele tem que... Então, assim, o piloto hoje... Tem que ser um cara comercial. Tem que ser um cara comercial. Não pode só se preocupar. Ah, vou vender o espaço no meu carro, vou sentar, ganhar a corrida que eu vou dar retorno. Não. Sim. Retorno de pista para o patrocinador, cara, eu vou ser sincero, é o que menos dá retorno. É o que menos dá retorno. Sim. O que mais dá retorno para o patrocinador hoje é o que está fora de pista, não é o que está dentro. Eu falo, a pista é um plus pro cara. É só um plus, mas não é o que vende. Sim. O que vende para as empresas é o que está fora. Sim. É o que você faz fora. Sim. Piloto que hoje não tiver essa consciência não vai para frente. Não vai, cara. Não vai, entendeu? Então Muito é isso. bem. Ó, isso aí tá ligado com a última pergunta que eu queria te fazer. Que é justamente isso. Pô, se tiver alguém aí que estiver assistindo a gente e tá querendo começar, tá no kart, tá numa categoria que tá iniciando, meu, o que você hoje, com a sua experiência, daria de conselho pra esse cara? Cara, eu acho que assim, primeiro, acho que você tem que estudar bem o que você vai fazer, né? Você tem que ter um plano de carreira. Tipo, vou fazer, sei lá, pretendo fazer 2, 3 anos no kart, depois eu preciso ir para uma categoria regional para pegar o jeito, para me acostumar com o automobilismo, depois eu vou para uma nacional, tem que fazer um plano. Você quer seguir monoposto? Você quer seguir turismo? Faz um plano, entendeu? Segundo, estuda o automobilismo, estuda, como eu estava dizendo, estuda o que você precisa fazer para realmente prosperar dentro do automobilismo. Sim, e extra-pista, né? Também. E extra-pista, então. Tem piloto que me procura, fala, não, porque eu tenho sonho, eu desejo, você trabalha comigo. Eu falo, cara, trabalho. A gente pode fazer um trabalho, eu posso te assessorar tecnicamente, tudo mais, só que você vai ter que se aprimorar do outro lado também. Sim. Se você ficar pensando que você só vai sentar no carro de corrida e a parte boa, porque assim... Infelizmente, muitos se iludem com a parte glamurosa e a boa do automobilismo, que é sentar e guiar. Sim. E dar autógrafo e tirar foto com as pessoas. Isso é o de menos, cara. Com certeza. Você tem que se preocupar com a parte chata também. Puta, patrocinador. Vou fazer uma feira ali, preciso que você fique lá comigo no stand. Vai lá, cara. Puta, preciso que você faça uma palestra na minha empresa. Vai lá, cara. Preciso de uma presença VIP. Vai lá. Vou fazer uma reunião. Vai. Cara, você tem que participar saber. De um podcast. E também entender que tipo de negócio você pode levar pro cara, entendeu? Você trabalha com uma empresa do ramo automotivo. Pô, cara, será que se eu conseguir atrelar negócio para ele? Cara, sempre que você atrela um negócio para um patrocinador, cara, a tua chance de renovação e até de aumento da tua verba ela é muito maior. Porque às vezes você leva um negócio de 100 mil pro cara, o cara te reverte 10% disso, 20%. Tipo assim, então é o que eu falo. Aí o patrocínio se torna ainda mais amplo, porque não vai ser só o teu retorno na pista, mas sim o negócio que você está trazendo para ele também. Entendeu? Mas você acha que então o cara ele tem que ter hoje uma cabeça empreendedora? Tem que ter. Não existe mais isso do piloto, vou vender a porta do meu carro e vou fazer minha grana. Sim. Cara, hoje não. Isso daí é um fenômeno que eu percebo que está acontecendo não só no automobilismo, mas em várias outras profissões, né? Porque quando a gente estuda lá, cara, lá no ensino médio e tal, você não aprende a gerir um negócio. Definitivamente você não aprende. Sim. Então, quando você sai para o mercado de trabalho, você necessariamente precisa estudar essa parte de administração, de venda, de comercial. E isso você está me dizendo que também precisa para o automobilismo. Precisa. Você precisa... É o que eu falo, você não precisa ter um curso, não precisa de nada. Mas então, se você não dá conta sozinho, puta, cara, eu não consigo. Cara, se una com alguém, faça uma parceria, tipo, vem fazer parte do meu time, vamos ganhar junto, te paga uma comissão do que a gente conseguir, sabe? Ajudar a achar pessoas que te auxiliem nesse processo fora a pista, entendeu? Com certeza. Porque aí você consegue. Fala, mas eu não tenho grana pra pagar. Não, mas tudo bem. Tem gente que não quer a grana na hora. Mas fala, não, me dá uma comissão. Se eu fechar um negócio, você me dá 10%. Sei lá, sempre tem pessoas interessadas em estar junto do negócio. Com certeza. Entendeu?
E André, você pode ser um cara como esse? Se tiver alguém querendo assistir e tudo mais, ele pode contar com o seu apoio de coach ali, de Claro, consultoria? eu faço trabalho de coach, né, para os pilotos, que nem hoje eu estou trabalhando com a TCR, com o Guilherme Rachel, né, a gente está liderando o Campeonato Trophy na TCR hoje, no Brasil e no Sul-Americano, tá? Eu trabalho também com o Vitor Manzini, lá com o Beto Manzini, tá? Então hoje eu faço parte do time do Roberto Manzini nos cursos, então eu dou cursos de direção defensiva e pilotagem esportiva. Que legal, cara. Então eu dou curso lá, inclusive eu até queria convidar quem tiver o sonho de ser piloto, procura a gente lá, Centro de Pilotagem Roberto Manzini. A gente tem um curso bem legal, a gente tem direção defensiva. É o curso mais famoso do Brasil. Mais famoso. Então hoje eu tenho uma parceria com o Beto, que eu trabalho com o Beto na escola e sou coach do filho dele também. Que então legal. Eu sou coach do Vitor Manzini na Turismo Nacional. Inclusive tem uma novidade bacana que a gente vai divulgar aí pra frente, eu vou falar. Nos bastidores eu te conto. Boa. E se você quiser saber, vai na rede social dele. É isso aí. E aí, então eu tô com o Beto nesse projeto da Turismo Nacional, então a gente faz esse trabalho, né? E aí eu fiz uma corrida esse ano com o Piero Cifali também na Porsche Cup, talvez a gente faça as outras Endurance. E tô competindo, né? Também trabalhando nos bastidores da Copa HB20. Eu sou piloto consultor na Copa HB20, então nas corridas do Campeonato Nacional, no mesmo final de semana da Truck e da NASCAR Brasil, eu tô junto com a Copa HB20, assessorando todos os pilotos da categoria lá. Legal. E ajudando no suporte da categoria e liderando o meu campeonato na HB20 Racing Cup esse ano, que faltam 2 para acabar e espero que eu termine o ano com um final feliz. Maravilha, meu. Se você gosta de automobilismo, pega aí um dia. Eu sei que às vezes as etapas elas vão para outros estados e tudo mais, mas igual teve Interlagos agora recentemente e foi muito da hora, muito legal. A Copa HB20 correndo junto com a NASCAR e com a Copa Truck lá, vale muito a pena dar uma moral pros caras que é muito legal. André, queria agradecer, tá? Esse papo que foi enriquecedor demais pra mim, muito legal, tá? Foi uma honra ter você aqui nessa mesa com a gente. E, cara, queria deixar de portas abertas. Se você quiser fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, você vem, estamos aqui, porque aqui a gente gosta de falar de automobilismo, falar de contar histórias legais e, cara, você tem uma história inspiradora, velho. Parabéns. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Posso agradecer as pessoas que me apoiam aqui? Fica à vontade. Queria agradecer meus patrocinadores que estão comigo esse ano, que é a Kombi Trans Amazônia, a Halmac Metais, a Jet Couro, a Stanley's Hair, a Braclean Oficial. Tô com o Roberto Manzini também, blindagem. Tô também com a Screen Racing, também me ajudando. E além desses parceiros todos comigo na H-Racing Cup, também agradecer todas as pessoas que confiam em mim, que me dão oportunidade de trabalho. Esse ano tem aparecido muita coisa bacana para mim também. E deixa o convite aí para acompanhar o projeto, principalmente o projeto Ultrapassando Limites. Com certeza. Que é algo que eu tô levando pro Brasil inteiro. E quem sabe a gente leve pro mundo aí para frente. Tem potencial. Para divulgar essa história e tentar ajudar, né, o maior número de pessoas. Porque assim, as pessoas que hoje podem ter uma informação que antigamente lá atrás eu não tive. Exatamente. Né? Então, eu tô aqui para prestar sempre um apoio, uma assessoria para quem precisar. Maravilha. Galera, obrigado por quem ficou aqui até agora, acompanhando esse bate-papo que foi surreal com o André. Ó, siga ele lá no Instagram, André Bragantini Júnior, é isso? Tudo André junto? Bragantini. André Bragantini, sem ponto, sem... Não, @ André Bragantini. Show de bola. Siga ele lá no Instagram, siga também o Motorsfera. Se você ainda não for inscrito no canal aqui, se inscreve, porque toda semana a gente tem um episódio novo aqui do Resenha Podcast. E é isso, galera. Muito obrigado, André. Obrigado, tá? Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima.